a nossa história com a aviação, ela se mistura muito com vocação, né, com dom. Eu costumo dizer que é um sacerdócio, né? Eu comecei na aviação de forma muito despretensiosa. Eu entrei como estagiária de atendente de check-in no aeroporto de Guarulhos, basicamente fazia ali o atendimento dos passageiros, check-in, check-out, fazia um despacho de voo ali, mas não tinha assim uma pretensão de voar, até porque eu não tinha ninguém na minha família. A gente percebe que muitas gerações de pilotos trazem isso, né, na família. Eu não tinha ninguém, meus pais são geólogos, então eu não tive esse empurrãozinho familiar. Mas eu tive algo que eu acho que foi muito importante para o meu processo decisório, que foi a possibilidade de visualização da carreira. Então, numa dessas atividades ali que eu estava no aeroporto, eu visualizei, eu vi uma comandante. E aí aquilo mexeu comigo, obviamente, como vocês podem perceber, e aquilo me fez ter aquela pulguinha ali atrás da orelha, aquele ímpeto de buscar mais a respeito da profissão, né? Então fui atrás dos aeroclubes, fui atrás de me informar quanto que era o curso, como que o curso era, e tive então essa curiosidade, e até realmente concluir os cursos para me tornar piloto. Passei por alguns departamentos da empresa até poder finalmente conquistar todo o currículo necessário para ingressar como piloto, né? Tive a possibilidade de ir para trabalhar no departamento de safety, né, de segurança de voo da empresa, hoje mais conhecido como segurança operacional. E lá eu tive então a possibilidade de trabalhar com gestão de crise, com monitoramento de dados de voo, que eu brinco que foi ali o meu berço, a minha escola na aviação operacional, na aviação profissional. E aí, finalmente, completando a quantidade de horas que eu precisava, eu ingressei como copiloto de Airbus, né? Fui voar a aeronave que a empresa que eu trabalhava voava, né? Basicamente foi essa a minha carreira até sentar na cabine de comando. Então, a aviação civil, né, ela te guia por um caminho onde você vai fazer um curso técnico, onde você começa com um curso de piloto privado, é um curso de aproximadamente 4 meses, vai depender da escola, né, eleita. Você faz então o curso teórico, é um curso técnico, e depois você vai para um aeroclube fazer as horas de voo, né? Então faz a parte prática, né? Então escolhe um avião, enfim, e faz ali as horas. Salvo engano, ainda são 35 horas o necessário, o mínimo necessário para você checar, né? Você tirar a carteira de piloto privado e poder então te dar o currículo para você seguir para o próximo passo, o próximo step, que seria a carreira de piloto comercial. Com a carteira de piloto comercial, você já se torna apto a concorrer a vagas nas empresas aéreas, ou então num táxi aéreo, numa aviação executiva. Isso já te dá a possibilidade. Bom, depois do piloto comercial, nós temos a certificação de piloto de linha aérea, né? Então seria, acho que o ápice da carreira, né? Você faz uma prova, existe um exame que você tem que fazer. Sendo aprovado, você então faz o voo de cheque de piloto de linha aérea, e isso te permite então ser comandante de jatos comerciais. Basicamente esse é o step by step aí da carreira de piloto. Eu acho que como mulher nós temos, pelo próprio perfil da mulher, a gente se cobra muito, então a gente tem muito essa vontade de se superar, de ser melhor do que a gente foi ontem, né? Então a gente tem uma certa autocobrança, né? Tem a dificuldade de estar longe de casa, né? Então isso é uma realidade.
a nossa rotina, né, a nossa escala, ela tira a gente muito de casa, então são muitos aniversários, muitos finais de ano, são muitas comemorações que a gente perde por estar trabalhando, então isso tudo são desafios, né, principalmente para a mulher moderna, que obviamente tem que fazer todo um malabarismo aí para se manter tanto ativa no mercado quanto ativa no seio da sua casa, né? Dentro da minha realidade de poder voar no mundo inteiro, acho que a barreira da cultura é algo que sempre chama atenção em alguns lugares. Você tem um certo choque cultural, né, na presença da mulher. A tecnologia, ela vem se aprimorando cada dia mais, a gente está aí a ponto de ver os fatídicos e famosos carros voadores, então, né, a gente está falando de VTOL, a gente está falando de uma tecnologia impossível de se deter, é o futuro da aviação, com certeza. Mas a gente tem o fator humano, né? O fator humano, ele é o ponto que faz toda a conexão. Então, eu acho que um grande desafio que nós temos hoje é justamente esse link, né, esse elo entre homem e máquina, né? Então, como eu comentei, né, eu tenho um certo berço dentro da segurança, então a gente acompanha muito a evolução, por exemplo, dos incidentes e acidentes aéreos aí ao redor do mundo, e você vê realmente uma curva de inversão, né? Então, antigamente, o fator material era um fator que era muito preponderante, né, nos acidentes, nos incidentes. A máquina falhava muito, né? E com a melhoria constante e contínua dos projetos e dos designs, você vê essa inversão de curva, né? O fator o material caindo e o fator humano preponderante aí em tomada de decisão, processo decisório, enfim. Então, eu acho que o grande desafio que nós temos hoje e que com certeza será herdado pelas próximas gerações é justamente essa interação, manter essa interação o mais saudável possível, né? A aviação, ela sempre esteve na vanguarda de muitos estudos, e eu gostaria até de resgatar um outro ponto que eu acho que caminha lado a lado, né, nesse desafio do biocombustível, no desafio das novas tecnologias, que é essa junção academia e indústria, né? Então eu acho importantíssimo, né, que haja essa interação onde a indústria alimenta a academia com os seus desafios, com as suas dificuldades, com as suas necessidades, e a academia alimenta a indústria com soluções, né, com possibilidade, com modelos matemáticos e com soluções, né. Então, eu sinto muito orgulho de dizer que a Embraer e o Embraer, né, o E2, ele já é certificado para operar com biocombustível, né? Então a gente tem um voo que a gente faz de demonstração com esse biocombustível, não é 100% de biocombustível, esse biocombustível ele ainda é misturado com o querosene de aviação, mas ele já é um passo bastante adiantado para esse benefício, né, e pensando justamente aí na sustentabilidade, pegadas de carbono e por aí vai, né. Eu até me emociono um pouco porque para mim, primeiro, é uma honra muito grande poder fazer parte desse seleto grupo que tem essa possibilidade, e é impossível a gente não pensar no que significa o avião, né? No papel do avião de encurtar distâncias, de formar pontes, de criar laços. E quando a gente está lá entregando um avião para uma empresa, eu sei que é bem poético, né? Mas é a sensação que eu tenho, que eu estou entregando uma ponte, que eu estou entregando um benefício que vai além de motor e asas, né? Então eu tive a oportunidade de fazer uma entrega para a Nigéria, e foi muito emocionante você ver assim um país
com todas as necessidades que tem, né, adquirindo ali um equipamento que vai fazer justamente isso, criar pontes, né, um país que carece muito do transporte aéreo e tendo ali a sua esperança depositada no nosso avião, né? Então isso para mim foi um momento bastante emocionante da minha vida, e profissionalmente também foi um marco, porque foi justamente quando eu completei os 5 continentes, tive a oportunidade de voar na África, mas é um ponto que realmente faz toda a diferença. É sempre emocionante ver ali aquela aquisição daquela empresa que está ali depositando o seu sonho, a sua expectativa e o seu planejamento no nosso avião. A Embraer ela tem uma solução para o agronegócio, né? A gente tem uma aeronave agrícola, o Ipanema, ele tem essa funcionalidade de levar aí o crescimento, né, e os benefícios aí para o nosso agronegócio. Então, eu acho que o avião, nesse ponto, ele desempenha um papel primordial, né? Então, é excepcional que se use, né, se faça o uso da ferramenta, né? Que a partir do momento que você tem a pulverização, né, você consegue cobrir mais terras, né, mais plantio, enfim, e em menos tempo e provendo então um crescimento mais ágil, mais rápido, melhor distribuído, né, para aquela plantação. Hoje tem diversas tecnologias de passagem, né, onde você acompanha onde está sendo aplicado o produto, né, e aí você tem como então ter essa noção de quanto da sua área foi devidamente aplicado. Então isso tudo faz com que o trabalho manual seja bastante cansativo perante, né, o benefício que a aeronave pode trazer aí para o agronegócio, né. Muito dos benefícios da inteligência artificial com certeza serão incorporados mais cedo ou mais tarde, seja no desenvolvimento do projeto, né, no desenvolvimento do produto, seja no produto final, né, na pilotagem. Mas eu sinceramente não sei dizer como que isso substituiria o ser humano, né? A título de curiosidade, a gente percebe, né, que havia um interesse das empresas que estão aí produzindo os eVTOLs em que o produto já fosse lançado sem o piloto, né? Eles preferiam já fazer o produto da forma como eles almejam que seja, né? Só que houve uma certa resistência da própria sociedade em tirar esse profissional de lá, né? Então a gente percebe que a sociedade ela tem um papel muito importante em moldar as suas necessidades. Então eu acho que a inteligência artificial ela tem muitos benefícios, ela está aí para ficar e na medida do que é saudável ela vai inteirar sim a indústria. O sindicato, ele caminha ao lado, né, dos aeronautas justamente para ouvir as necessidades, para estar presente ali naquilo que são pleitos nossos, né. Então, basicamente, o sindicato, ele faz justamente esse meio de campo, né, entre o aeronauta e o contratador, né, o empresário, justamente para que haja uma comunicação efetiva, né, uma comunicação eficaz daquilo que precisa ser feito. Ele tem esse papel importantíssimo em manter, né, o aeronauta dentro da regulamentação e também em dispor dos acordos aí, das convenções coletivas para que atenda os diversos grupos que nós temos, né? Então, cada um dentro do seu perfil de trabalho, ele tem a sua necessidade e o sindicato é a grande ferramenta que a gente tem para se comunicar aí com o empregador, muitas vezes para poder ajustar esses pontos trabalhistas, né? A forma principal que nós temos hoje de enxergar para onde nós estamos indo é conhecendo da onde a gente veio, né? Então é fortalecendo as nossas raízes, justamente garantindo que a memória seja preservada, que a história seja contada da forma como ela de fato aconteceu, né? Então essa preservação é primordial. Então a Funtran eu só
tenho a dizer meus parabéns pelo trabalho ímpar que está desenvolvendo. A Embraer, ela, em muitos pontos, ela dispensa comentários, dispensa apresentação pelo nível, né, de tecnologia, de inovação. Tudo começou em 1969. Alguém sonhou com aquela ideia de fazer aviões no Brasil, isso foi se aprimorando e se tornou a robustez que a gente enxerga hoje no mundo inteiro, né? A Embraer, a história da Embraer, ela se confunde muito com a história que a gente tem contado do amor, né? Do amor à aviação, do amor pelo voo, pela liberdade, pela autonomia, né? E isso tudo se traduziu com a criação da Embraer, né, e do nosso patrono Osiris Silva, né? Então, tudo isso que a Embraer se tornou hoje começa com uma história de amor lá atrás, né? Em termos de tecnologia, inovação, indústria, né, de ponta, muito disso a gente herdou da nossa cultura, do nosso povo, e a gente tem isso muito bem representado mundialmente. Quando você sabe de onde vem, começa a descobrir para onde vai.